Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de história e hoje nós vamos aprender a respeito da Guerra Fria. Vamos lá, mas é logo depois da nossa vinheta. Fala pessoal, voltamos aqui, professor Germano, Pastor Germano. Nós voltamos para a nossa aula e hoje nós vamos aprender a respeito da Guerra Fria, pessoal. Certo? Então nós vamos aprender hoje. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Tela compartilhada. Vamos lá. Guerra Fria. Então vamos lá, pessoal. Pessoal, a Guerra Fria, ela é um nome dado para o conflito que vai acontecer, conflito ideológico, né? Que vai acontecer entre os Estados Unidos e a União Soviética, certo? E aí, o que eu preciso entender de Guerra Fria? Primeiro, vai ser um conflito ideológico, certo? E um conflito político. De quando a quando? 1940 até 1991. Quais são os países, né, que vão ser protagonistas na Guerra Fria? É justamente os Estados Unidos e a União Soviética, certo? E aí os Estados Unidos com ideologias do capitalismo e a União Soviética com ideologia política socialista ou socialismo, certo? Então, o que eu preciso entender da Guerra Fria? Guerra Fria, conflito político e ideológico de 1940 até 1991. Dois países, Estados Unidos, ideologia política, capitalismo, e União Soviética, ideologia e política socialista. Então, é isso sobre Guerra Fria. Vamos lá. Segundo ponto, o que estava acontecendo no mundo, pessoal? Por que nós chamamos de Guerra Fria? Vamos primeiro entender. Após a Segunda Guerra Mundial, pessoal, o mundo ele vai ser marcado por muitas transformações, certo? E aí vai ter aquele alto impacto, né? Aquele impacto, na verdade, por conta do que os Estados Unidos fez, né? Soltou-se ali a bomba atômica, enfim, aconteceu todo aquele desastre todo na Segunda Guerra Mundial. E aí, o que vai acontecer? Estados Unidos e União Soviética, eles já possuíam uma rivalidade de 40 anos, pessoal. Certo? Eles já tinham essa certa rivalidade. E aí uma observação importante que eu quero que vocês entendam, olha só. Os Estados Unidos, ele vai liderar o bloco econômico, né, do capitalismo, certo? E já a União Soviética vai liderar o bloco dos países socialistas. Então, nós vamos ter aí dois países, Estados Unidos, capitalismo, e União Soviética, socialismo. E aí, por que vai ser conhecido como Guerra Fria, pessoal? Perceba que nós estamos aqui num período onde já tinha se passado a Segunda Guerra Mundial, certo? E aí a Guerra Fria, porque não vai se ter nenhum disparo de armas, certo? Então, não vai ter nenhum disparo de armas, de bomba, certo? Que isso é mais comum na Guerra Quente, ou seja, a Segunda Guerra Mundial é uma guerra quente? Sim, professor Germano. Segunda Guerra Mundial é uma guerra quente. Já a Guerra Fria não. Como lembrando, vai ser dentro do contexto político e no contexto ideológico. Estados Unidos, capitalismo, União Soviética, socialismo, certo? Vamos lá. Pessoal, em fevereiro de 1945, né, antes da rendição dos alemães, os governos de três potências eles vão se reunir em uma conferência, certo? Nós chamamos essa conferência da Conferência de Yalta, certo? Conferência de Yalta. E quais são os países que vão fazer parte dessa conferência, professor Germano? Aqui, ó, Inglaterra, Estados Unidos,
e União Soviética, certo? Vamos lá. Em fevereiro de 1945, as três potências aí aliadas, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, vão se reunir na Conferência de Yalta, certo? E qual era o objetivo dessa Conferência de Yalta, né? Era justamente, ó, o que seria, quais são as condições que seriam impostas aos derrotados na Segunda Guerra Mundial, certo? E aí, quem são os derrotados da Segunda Guerra Mundial? É justamente aí os alemães e os japoneses, né? O que esses países iriam fazer com eles, certo? Então, resumindo, fevereiro de 1945, três potências se reuniram na Conferência de Yalta, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, justamente para verificar o que eles iriam fazer com aqueles países que perderam a guerra, certo? Com a Alemanha e com os japoneses. Vamos lá. E aí, pessoal, uma outra conferência que vai acontecer vai ser a conferência em julho de 1945, a conferência de Potsdam, né? A conferência de Potsdam. Essa conferência, pessoal, ela vai decidir em relação aos territórios alemães, certo? Depois que os alemães perdem a guerra, o território deles vão ser divididos, certo? E aí vão ser divididos entre zona de ocupação entre os franceses, entre os britânicos e os estadunidenses, né? Estadunidenses. E mais sobre os soviéticos, certo? Então vamos lá. A primeira conferência conferência de Yalta, ela vai verificar o que vai ser imposto, né, para aqueles países que perderam a guerra, a Alemanha e os japoneses. Quem são as três potências? Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Quando que vai ser? Fevereiro de 1945. Depois eles vão se reunir em Potsdam, certo? E aí vão dividir os territórios dos alemães, certo? Entre a França, entre Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Vamos lá. Pessoal, para não ficar muito comprido o nosso vídeo, nós vamos ficando por aqui. Nós vamos dar continuidade na próxima aula, na parte 2, sobre Guerra Fria. Então, espero que você esteja gostando da aula, certo? E até a próxima, se Deus quiser. Fui. Tchau, tchau.